Luiz Felipe Pondé. Filosofia para corajosos. Pense com a própria cabeça. Neste livro, o Pondé tem a intenção de nos colocar inicialmente no caminho da filosofia, abrir a filosofia para nós. Evidentemente que dentro dos seus pensamentos filosóficos. Por isso que ele já avisa. Este livro é uma espécie de história da filosofia vista pelos meus olhos, diz o autor. Na linguagem do grande filósofo Friedrich Nietzsche, pensar com a sua própria cabeça ou fazer uma história da filosofia vista pelos seus próprios olhos é aprender a falar sua própria língua. Fazer isso não é tarefa para covardes, diz Pondé. É necessário ter coragem para dizer o que se pensa. Para fazer isso, é também necessário conhecer algumas ideias que os filósofos e outros pensadores pensaram antes de nós. E já inicia o Pondé dizendo uma coisa muito interessante, que as pessoas geralmente pensam que a filosofia é uma questão muito nas nuvens, a pessoa fica só pensativa, não tem aplicação para nada. Não, é o contrário. Inicia Pondé dizendo: filosofia é uma arte enraizada na experiência concreta da vida das pessoas, e não um mundo abstrato do sexo dos anjos. Mas lá na frente, ele então começa a estabelecer, dentre outras questões filosóficas, nesse aprendizado de filosofia que ele tenta passar, alguns dos seus pensamentos filosóficos mais profundos. Sobre a vida, ele fala: a vida roubada é aquilo que você projeta como sendo tudo o que perdeu quando estava ocupado sendo objetivo e eficaz. Mas não adianta pôr a culpa nos outros. Você bem que teve alguns gozos nesse processo. Confesse como gozou enquanto melhorava de vida. Não faça como esses mimados que reclamam de tudo. Assuma seu papel. Ainda assim, o sentimento de mal-estar é verdadeiro. Você não é um mentiroso porque se sente dividido entre a felicidade com o sucesso moderno e o sentimento de que algo se perdeu nisso. A pergunta que fica é: como enfrentar esse mal-estar? Mais adiante, ele fala sobre a questão, ainda na questão da vida, mais duro agora, ele fala, mas dando seu pensamento filosófico sobre isso. A vida é dura e sem misericórdia. Portanto, essa frase fala de nossa dependência material profunda. Mas não acho que devemos nos envergonhar disso. Devemos nos envergonhar de quem mente sobre isso, diz Pondé. Aqui, duas observações sobre a democracia sob o ponto de vista filosófico que Pondé faz. Em 1000 anos, a democracia terá passado como um vento, e nossa fé nela também. Verão nossa fé na democracia como a fé dos antigos em seus reis como deuses. E continua Pondé sobre a questão da democracia. E aqui vem a minha pergunta infernal. Será que o voto individual não dá poder aos idiotas, na medida em que os idiotas são sempre maioria? Claro que dá, diz Pondé. A resposta é sim, a democracia é um sistema que joga sobre nós grandes quantidades de idiotas que decidem sobre nós. Numa democracia, nunca venceremos a maioria de idiotas. Pensamento do Pondé. Continua ainda sobre a questão da vida. Existem 3 grandes áreas de choque na vida: saúde e doença, dinheiro e trabalho, amor e família. Quase tudo pode ser incluído nessas áreas, e elas, pelo menos uma delas, sempre dá problema, sendo a saúde a definitiva. Verdade, né? As pessoas, fala Pondé, no livro de Huxley, eram umas idiotas fabricadas geneticamente. As pessoas do mundo real são umas idiotas obcecadas pela saúde e pela felicidade. A vida precisa ser um pouco desperdiçada e suja, senão se torna uma natureza morta perfeita, diz Pondé. É isso que Huxley aprendeu ainda nos anos 1930, segundo ele. No futuro,
pediríamos para ser escravos de procedimentos de saúde e felicidade. E acertou em cheio, não? Diz Pondé. Sobre a questão do capitalismo. Outro exemplo é essa gente que fala do capitalismo consciente que o lucro não será o principal valor de uma empresa no século XXI. Imagine se o seu patrão parar de ter lucro. Ele para de pagar o seu salário. Como o mundo contemporâneo é a civilização mais escrava da aparência que já existiu no mundo, perdemos a capacidade de lembrar que toda moral pública é hipócrita, diz Pondé. Por isso, tudo, continua ele, prefiro políticos sem concepção de como deve ser o mundo. A pior coisa é um líder político que queira me salvar. Melhor lidar com a fragilidade de um sistema que depende da opinião de idiotas do que lidar com um regime em que idiotas não aceitam a opinião dos outros porque supõem que carregam um mundo melhor na barriga. Para quem quer entrar no campo do conhecimento da filosofia, imperdível este livro do Luiz Felipe Pondé. Filosofia para corajosos. Pense com a própria cabeça. Aqui Pondé nos ensina a entrar por essa linha, evidentemente dentro dos seus próprios pensamentos filosóficos.